Meus nobres cartoleiros, meus amigos de Super Dicas, aqui estamos nós para poder escalar as nossas máquinas para a sexta rodada do Brasileirão e do Cartola FC. Até porque, né, meus amigos, o que a gente faz quando o Cartola deixa a gente bravo? Continua jogando, com certeza, né? Independente aí dos acontecimentos das rodadas, que a gente sabe que sempre vai acontecer, treinador vai deixar jogador de fora que a gente não esperava, os caras vão acabar se machucando, vão sair no meio das partidas. Então, as nossas notas com essas coincidências, né, ficam prejudicadas, mas o que importa é que a gente tem que continuar jogando, porque sempre vem uma nova rodada, sempre vem novas oportunidades aí dos nossos times estarem se recuperando e conseguindo boas mitadas no Cartola FC. E ainda mais essa sexta rodada que a gente tem hoje, é uma rodada que lembra um pouco aí a primeira, né? Porque nós já temos duas partidas que estão adiadas, né, da rodada, e pelo menos o jogo aí do Grêmio contra o Goiás está fazendo muita falta, por exemplo, para segundo zagueiro, porque o Jeromel, até mesmo o Kahneman, com certeza a gente estaria aí escalando um deles, né? Geralmente é o Jeromel. E como esse jogo do Grêmio foi adiado, nós simplesmente não temos dois zagueiros para poder escalar nessa rodada, né? Todo mundo está tendo que fazer apostas, sem exceção. As partidas também, outro jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, já é uma partida equilibrada junto aos jogos que nós vamos ter nessa rodada, né? Aonde os favoritismos são de equipes que não vêm fazendo boas campanhas, né, no campeonato. Então a gente pode estar preparado que nesses jogos, se não acontecer o que a gente está esperando, infelizmente é o que a gente tem para essa rodada, né? Os grandes times da competição vão ter aí duelos complicadíssimos, né? O Inter, por exemplo, vai no Rio de Janeiro visitar o Botafogo. A gente já falou aqui outras vezes sobre a questão do mando de campo ainda ter muito peso na nossa visão, no nosso ponto de vista. Mesmo os jogos não tendo torcida, mas o fator campo ainda tem sido determinante em muitos jogos desse campeonato. E o Inter, por exemplo, já foi ao Rio de Janeiro, né? Foi derrotado pelo Fluminense, né? Agora vai pegar o Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro, né? Então esse é um jogo assim que a gente tem o Inter como favorito, mas é bom ter um pé atrás para a gente não se surpreender. Precisei fazer um corte aqui, eu nem lembro o que eu estava dizendo, mas era já sobre a análise das partidas, né? O jogo Botafogo e Internacional que a gente estava citando. O Inter é um dos favoritos da rodada, mas é um jogo que pode ter surpresas, né? A questão do fator campo. Vamos continuando aí, né? Analisando as partidas. Hoje também temos Fluminense e Vasco, grande clássico. Equipes que estão bem na competição, né? E é um jogo aí que pode ter gols, né? Tanto o Fluminense quanto o Vasco tem referências aí para o Cartola. Então é uma partida que a gente não pode contar muito com SG. Mas se você desejar, tem jogadores aí que podem ser interessantes nessa partida. Bahia e Palmeiras é um jogo um pouco imprevisível, que da mesma forma como pode ter gols, pode ser um 0-0, 1-1 mais enjoado, 1-0 para alguém, um jogo mais modorrento, né? Pelo estilo dessas duas equipes e até por algumas atuações que eles já tiveram no campeonato, né? Então é um jogo difícil da gente fazer um prognóstico. Eu recomendo que os cartoleiros não deem tanta importância a essa partida. Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza também, apesar dos seus altos e baixos, já teve jogos bons nesse campeonato, né? Condições importantes. Empatou agora com o Corinthians fora de casa. Tinha vencido o Goiás de 3-1 fora, né, de casa. Duas partidas, né, sem o mando de campo. Agora pega o Bragantino, que infelizmente o Braga, né, não está conseguindo jogar aquele futebol que a gente esperava, né, que o Bragantino teria nesse Campeonato Brasileiro. Temos o clássico São Paulo e Corinthians, também muito difícil fazer um prognóstico. O Corinthians é um time cascudo, principalmente nos clássicos.
E o São Paulo voltou a uma fase boa, né? O jogo é no Morumbi. Eu entendo que o São Paulo é favorito, mas eu, por exemplo, não escalei ninguém desse jogo, né? Mas não deixa de ficar recomendado aí algum jogador do São Paulo. Santos e Flamengo vai na mesma vibe de Fluminense e Vasco. É uma partida que não deve ter SGs. E nós temos mitos de cartola nas duas equipes, né? Nós pegamos jogador desse jogo aí, depois vamos avaliar. E por fim, para poder mesmo finalizar, nós temos Coritiba Sport e Atlético Goianiense e Ceará, que é aquela situação que eu estava falando para vocês. Aqui nós temos os grandes favoritos da rodada, né? O Coritiba e o Atlético Goianiense, porém são equipes de campanhas irregulares, né? O Coritiba agora que está começando a melhorar, né? Venceu o Bragantino, já tinha tirado o SG do Corinthians, né? E está com um treinador novo, né? O Jorginho. Então vai pegar agora um Sport que fez uma partida horrorosa contra o São Paulo, né? E podendo com essa partida se recuperar na competição, já que é o lanterna por enquanto, né? O Coxa Branca. O Atlético Goianiense também está tendo uma sequência aí de reveses, porém vai pegar um Ceará que, pelo que temos aí de informações, deve poupar alguns jogadores, como por exemplo o Fernando Sobral, que vem sendo aí uma referência, né, dos meias de cartola quanto à média dele na competição. O bichinho tá pontuando legal, né? Mas o Ceará e até mesmo o Fortaleza, viu? Fortaleza contra o Bragantino, vai ter o choque rei aí na próxima rodada. Então eles já estão começando aí a pensar na possibilidade de poupar jogadores para poder jogarem esse clássico com força máxima, né? E a gente tá com jogadores do Fortaleza, porém é uma coisa bem planejada, né? Dificilmente os jogadores que a gente colocou vão ser banco, né? E daí as partidas que foram adiadas, Grêmio e Goiás e o jogo dos Atléticos Mineiro contra o Paranaense. Então é isso, galera. Esses foram os jogos da rodada. Agora eu apresento para vocês a nossa escalação. Nós tivemos que fazer algumas apostas por conta da dificuldade de escalar jogadores, por conta do equilíbrio das partidas. Então, se a rodada está difícil, é a hora que a gente tem de poder arriscar, né? Quando a rodada já tem um caminho desenhado e a gente faz muitas apostas, a gente corre o risco de naufragar sozinho, né? Mas nessa rodada é uma terra de ninguém, tudo pode acontecer, não tem nada previsto. Então é a hora certa aí de fazer apostas, até porque tudo está indicando que se a gente for na lógica, a gente tende a passar um grande sufoco, né? Até porque, como a gente está dizendo também, não tem lógica nenhuma. Enfim, vamos lá. O goleiro nosso para a rodada é o Felipe Alves. Nós vamos com o Felipe Alves do Fortaleza. Ele não está tendo até aqui um desempenho lá muito positivo no campeonato. A melhor nota dele foi um 4,8. É um jogador, um goleiro, né, que joga muito com os pés, então ele pode ter aí a questão do passe incompleto prejudicar ele, como prejudica, por exemplo, o Marcelo Lomba, né? Que é um cara que a gente já escalou e que tirou 1,7 tendo SG na partida contra o Santos. Não fez nenhuma defesa difícil, tomou cartão amarelo e errou passe pra caramba, né? O Felipe Alves, infelizmente, tem essa tendência também, mas nós vamos confiar que ele vai ser exigido, porque o Bragantino ele tem jogadores que finalizam de média a longa distância, né? O Arthur, o Claudinho. Eu não vi como é que tá a situação do Alejandro, que saiu machucado no jogo contra o... o Alejandro saiu machucado na partida anterior do Bragantino contra o Coritiba, né? Olha lá, inclusive tá machucado, é desfalque. O Bragantino não vai ter o seu... a sua grande referência no ataque, né, até aqui na competição, era para ser o Arthur, mas quem está imitando é o Alejandro. Então isso é mais uma deixa aí para nós de que o time vai arriscar bastante de longe. E nós temos um goleiro aí que tende a nos ajudar com defesas difíceis. Nas laterais nós vamos com o Calegari do Fluminense, Lucas Calegari. Uma grata surpresa esse garoto.
que inclusive na transmissão de Fluminense e Figueirense disseram que ele tem 1,71 m, mas parece que tem 1,50 m. Parece o Madison, né, que jogou no Santos. Mas ele é um menino muito bom de bola, viu? Ele é ótimo para desarmes. Contra o Atlético Paranaense ele fez 10 e pouco, 10,3, deixa eu confirmar. 10,3 mesmo, ou seja, se o Fluminense tivesse perdido o SG, ele teria recuperado, e é nisso que a gente está pensando, né? Como a rodada está difícil, nós estamos aí nas nossas laterais com jogadores que têm potencial para poder recuperar SG. Então um deles é o Calegari e o outro é o Saravia do Internacional. Dessa vez nós tivemos condições aí de apostar no grande mito, né, colorado da lateral. É mais um jogador que a gente não está pensando muito em SG, a gente só quer pontuação mesmo, porque SG essa rodada tá difícil, né? Enquanto que na zaga a gente chutou o balde, colocamos a dupla do Coritiba, Sabino, que também é batedor de pênaltis, e o Rodolfo que a gente já conhece já de longa data, né, de Grêmio, de Atlético Paranaense, de Flamengo, e é um jogador que de vez em quando tem seus bons momentos no Cartola. Como o sistema defensivo está muito difícil, a gente está confiando aí em 2 jogadores do Coritiba, que é a única equipe da rodada que apresenta um pouco de esperança de TSG. Então estamos naquele esquema. Se tiver SG, beleza. Se não tiver, ninguém vai ter mesmo, então que se dane. É assim que nós estamos planejando o nosso sistema defensivo. Meio de campo, Thiago Galhardo, pela bola que ele tem jogado, é difícil deixar ele de fora, né? Ainda mais numa rodada complicada como essa, né? O Inter vai jogar fora de casa, tem toda aquela situação que a gente já conversou. Aí nós estamos com a dupla de meio-campistas que já tiveram bons momentos esse ano, do Atlético Goianiense. Vamos com o Jorginho e vamos com o Gustavo Ferrarez, justamente pensando numa recuperação do Atlético Goianiense. Nós vamos acreditar que contra o Goiás o time não deu a volta por cima por conta de ser clássico, né? Clássico traz uma outra expectativa aí para as partidas, e o Goiás estava jogando em casa, fator campo, mesmo sem torcida, fazendo toda a diferença mais uma vez, né? Então nós vamos aí com o Gustavo Ferrarez e com o Jorginho. Vai pegar o Ceará muito desfalcado, provavelmente, né, desfalcado. Então vamos acreditar que esses jogadores vão nos ajudar aí bastante. E por fim, quanto ao nosso ataque, o ataque nós vamos com o Marinho, mesmo ele sendo dúvida, nós vamos arriscar que ele joga. Vocês vejam só que situação, dessa vez estamos com ele, né, e nenhum jogador do Flamengo, até porque dessa vez é o Flamengo, que é o visitante, né, vai ter uma partida aí complicadíssima contra o Santos. E o Marinho jogando em casa, né, já teve grandes momentos já esse ano no Cartola, a gente até escalou ele muito pouco, só na primeira rodada, que foi contra o Bragantino, que ele fez gol também. Vamos confiar que ele vai jogar e que ele vai ser muito útil. Nosso segundo atacante, o Wellington Paulista, que de vez em quando já foi banco, já foi rapidamente substituído, mas é um jogo muito bom para o Fortaleza, né? Favorito aí contra o Bragantino. Mesma situação que a gente está analisando desde o começo, rodada difícil para atacantes, então a gente tem que confiar aí nos times que tendem a nos ajudar na rodada, né? São os grandes favoritos. E por fim, o Sassá do Coritiba, que é o capitão do Super Toro. E nisso eu já tô vendo a galera dizendo pra mim, mas poxa, Léo, depois você reclama que você não acerta capitão. Escolheu o Sassá, cara. Pois é, galera, eu vou explicar pra vocês por que da escolha pelo Sassá. Vamos lá, vocês podem ver aí pela nossa própria escalação. Marinho não sabe se joga, o Wellington Paulista às vezes começa no banco, Thiago Galhardo tem jogo difícil, o Atlético Goianiense não está numa fase muito boa, botar defensor de capitão é uma coisa muito arriscada, né? E pelo menos o Sassá, ele vai ter uma partida onde o time dele é bem favorito contra o Sport. Ele já fez gol nesse campeonato também, é uma coisa que eu sempre olho, o jogador já ter tido um momento positivo na competição. Ele fez gol contra o Corinthians. E a grande carta na manga, ele dificilmente é substituído. Ele jogou os 90 minutos contra o Corinthians e contra o Bragantino só foi sair aos 42 do segundo tempo.
Então ele é o centroavante, a grande referência do ataque. Do grande favorito da rodada, na minha visão, que é o Coritiba, vai pegar o Sport em frangalhos, né? O Sport que fez uma partida péssima contra o São Paulo. O Coritiba começando a se recuperar na competição, venceu o Bragantino fora de casa e tinha já tirado a SG contra o Corinthians, tá com técnico novo. Então a gente está fazendo essa aposta aí no Sassá para ser o capitão do Super Toro e o nosso técnico Jorginho. Com isso, nosso time está saindo ao preço de 106 cartoletas e 43 centavos. Felipe Alves no gol, Calegari e Saravia nas laterais, Sabino e Rodolfo na defesa. Thiago Galhardo, Jorginho e Gustavo Ferrarez no meio de campo. E no ataque, Marinho, Wellington Paulista e Sassá de capitão, com o técnico Jorginho. Preço do time, 106 cartoletas e 43 centavos. Beleza, meus amigos, muito obrigado aí por mais uma vez terem nos acompanhado. Sucesso para todos nessa grande rodada aí de Cartola. Aquele abraço e bora mitar!